Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar assim, a respeito dessa greve no Cruzeiro, onde alguns jogadores assim postaram lá no seu Instagram, eu acho que a maioria, né, quase todos que jogam no profissional do Cruzeiro, falando sobre os salários atrasados. Vamos comentar um pouco a respeito disso. Situação assim bem triste no Cruzeiro que até foi revelado algumas coisas que nem nós estávamos sabendo. Queria falar a respeito também do caso envolvendo assim o dono do Newcastle e que também está de olho na Inter de Milão e no Olympique de Marseille, que tem interesse de comprar um time do futebol brasileiro. Será que, por exemplo, o Cruzeiro estaria preparado para receber um investimento desse nível? Por exemplo, o Cruzeiro seria um time atraente para ser investido, até por conta de tem que ver essa questão de como está o avanço a respeito do projeto de clube empresa para alguns outros clubes do futebol brasileiro, tá? Mas antes de começar, vou pedir para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. O salve de hoje é para duas pessoas, comentou no vídeo de hoje mais cedo. Primeiro é para o Thalisson Honorato, é isso mesmo, um salve para ele. Ele que é de Santo Antônio do Amparo, sul de Minas. Muito obrigado mesmo, Thalisson. E o outro salve nesse vídeo é para o Arthur Games, lá de Sete Lagoas. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado por ter comentado no vídeo de ontem. Um salve para você. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, vai sair às 11h30, já deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome, de onde que você é. Quem sabe você não aparece também aqui no canal. Bom, vamos começar falando sobre essa greve no Cruzeiro, onde já na tarde dessa quarta-feira, né, depois do jogo diante do Botafogo, o Cruzeiro, assim, os jogadores postaram nas suas redes sociais essa greve, né, comunicando a respeito, assim, dos motivos de que os jogadores estão nada satisfeitos por conta, assim, dos salários atrasados, principalmente. Os jogadores que anunciaram, assim, principalmente por conta dessa insatisfação com salários atrasados e que o elenco profissional não vai participar dos treinos do Cruzeiro por tempo indeterminado. Então, assim, nessa manhã já teria os treinamentos e o outro seria realizado nessa tarde, né, que já aconteceu, que era para ter acontecido, né, nessa tarde de quarta-feira, e que os jogadores não compareceram, que já era de se esperar. Agora o Cruzeiro que vai ter um compromisso só daqui a um tempo, e que vai ser, no caso, no próximo jogo diante do Avaí, na sexta-feira que vem. Então tem um prazo aí para o Cruzeiro resolver essas coisas. Até por conta disso, os jogadores foram ainda sensatos de fazer uma paralisação dessa, justamente depois do jogo diante do Botafogo ainda. Se fosse, sei lá, na segunda-feira, eu nem iria jogar eles, até queria entender. Mas assim, esperou bastante até ter essa paralisação que acabou acontecendo, tá? Enfim, foi uma nota publicada em conjunto com alguns jogadores, sendo o principal deles o Fábio, que deu mais engajamento nas redes sociais. Tem, se não me engano, mais de 100 mil curtidas lá na sua postagem. Outros jogadores responsáveis e capitães aqui do Cruzeiro, como por exemplo, no caso do Rafael Sobis, também publicou. E ainda assim, foi interessante ver alguns pontos interessantes, falando que esse ano mesmo chegou a ficar 6 meses de salários atrasados. Não sei se ficou, por exemplo, 6 meses seguidos sem pagar, mas eu tenho certeza que deve ter atrasado tranquilamente 6 meses. Tipo, o Cruzeiro pagando esses valores depois de 1 mês, 2, 3 meses. Então isso é algo inacreditável, inaceitável para um clube do tamanho do Cruzeiro, que é até interessante os jogadores se posicionarem de jeito, porque tem muitos desses fatores que nem saem para a mídia, como por exemplo o Cruzeiro chegando a 3 meses de salários atrasados, e só fomos saber tipo assim, 2, 3 semanas atrás. Até essa postagem o elenco classifica como desgastante e angustiante escrever essa carta, e eles afirmaram assim que esses débitos chegaram até 6 meses de atraso nesse ano de 2021. Ainda tem alguns jogadores que jogaram pelo Cruzeiro no ano passado que têm os salários atrasados em relação a alguns meses de outubro e novembro do ano passado, além de 13º, férias e FGTS. Tem também assim esse mês de setembro que o Cruzeiro pagou apenas metade, não cumpriu, então já venceu a folha de setembro, não pagou 100% dos salários, e agora para esse mês de outubro, então o seu Cruzeiro se complicar e vai ficar mais o quê? 4 meses com salários atrasados. Iria complicar bastante os planejamentos para o Cruzeiro, até mesmo alguns jogadores promissores poderiam entrar na justiça e conseguir essa rescisão de contrato, algo totalmente inaceitável. Enquanto isso, né, o presidente Sérgio Rodrigues dando palestra lá em Portugal a respeito de gestão de futebol, enquanto os jogadores dele aqui no Cruzeiro estão fazendo greve por não receber salário, né? Enfim, o planejamento da temporada atual foi totalmente feito por ele, então ele tem responsabilidade total por isso. Se o Cruzeiro não tinha condições de pagar a folha salarial que tem de 3 milhões, 2 milhões e 800 mil reais por mês, então faria um time muito mais econômico, gastando 1,5 milhão, 2 milhões, e pelo menos cumpriu o acordo, não teve essa competência de gestão, e agora o Cruzeiro está pagando o preço, tá? Enfim, deixa aqui a sua opinião nos comentários, quero saber o que vocês acham a respeito desse assunto. Realmente bem delicado, até é difícil de falar, que o
quero trazer aqui para vocês. E o último assunto desse vídeo é a respeito assim, do projeto de clube empresa, mas não necessariamente falando do Cruzeiro e tudo mais, e sim sobre o investidor árabe, que assim, foi o mesmo fundo de investimento que adquiriu o Newcastle recentemente, deseja comprar mais 2 clubes do futebol europeu, que eu vou falar quais são deles agorinha, e além disso, um clube brasileiro. Quem informou isso foi um portal lá da Itália, que inclusive outros sites respeitados aqui no país, como por exemplo o site Lance, falou um pouco a respeito sobre isso. E essa especulação de mais um clube brasileiro foi por conta assim, de que um dos interessados é a Inter de Milão, para ser comprada por esse fundo de investimentos, e o outro time lá na França, o Olympique de Marseille, que ainda não foi decidido pelo grupo qual será esse clube brasileiro, mas foi especulado e assim, tem grande chance de acontecer de esse fundo estar interessado em algum clube aqui no futebol brasileiro. Eles que já compraram o Newcastle por 2,2 bilhões de dólares, um valor gigantesco, e segundo o Jornal de Milão, ainda não há previsões para negociações com clubes brasileiros, no caso, segundo os jornais, e a Inter de Milão é o que deve ser a primeira a receber uma oferta, já que a empresa chinesa, a Suning, que controla o clube, deseja vender a equipe, e isso todo mundo já sabe. Então, assim, a Inter de Milão vai ser mais um time dessa holding. O cara tem o cara não, né? Tem várias outras pessoas por trás, mas o príncipe lá da Arábia, tendo alguns clubes como, por exemplo, o Newcastle, a Inter de Milão e também o Olympique de Marseille, que vai ser o mais complicado a comprar, já que o Olympique não tem tanto interesse de ser vendido como é no caso da Inter de Milão, tá? Enfim, tem alguns times aqui no país que eu trouxe para vocês que tem assim um clube empresa bem encaminhado. Primeiro deles, o principal é o Red Bull Bragantino, mas assim, ele já é da Red Bull, acho bem difícil acontecer uma venda, diria que praticamente impossível. Tem também o América que tem até um investidor americano interessado neles, o América já está bem avançado nessa questão de clube empresa, e também o Botafogo que já avançou bastante nessa questão, porque assim, tem que ver também quais clubes estão dispostos a se formar clube empresa. O Cuiabá, por exemplo, pode ser um alvo gigantesco deles, é um time bem estruturado também, na primeira divisão, sem dívidas. Então o Cruzeiro, assim, apesar de ser maior, com maior representatividade, por conta dessas dívidas e um momento muito instável, inclusive na Série B, infelizmente eu acho bem difícil de acontecer esse investimento, no caso sendo para o Cruzeiro, tá? Enfim, vamos esperar para ter mais informações, e tem alguns outros casos, como por exemplo o Atlético Paranaense, o Flamengo. O Atlético Paranaense com uma gestão muito boa, não acho que eles devem se transformar clube empresa por agora, assim como outros clubes, igual o Flamengo, Palmeiras, São Paulo, enfim, nunca se pronunciaram a respeito disso de clube empresa, pelo menos nesse primeiro momento. Então acho bem difícil de acontecer deles querer comprar um clube que nem está bem estruturado, por exemplo, dentro desses moldes de projeto de clube empresa, tá? Enfim, o Cruzeiro que está nessa fase final agora de avaliar quanto que vale o clube, já teve os vetos que gostaria de ser derrubado, que foram derrubados no governo, então assim, isso facilitou bastante por conta principalmente de tributação e imposto de renda, que iria dificultar a vinda de investimentos para o clube. O Cruzeiro conseguiu isso e agora está nessa fase final de avaliar quanto que vale o Cruzeiro. Eu já venho falando para vocês que deve ser um valor ali entre 650 e 800 milhões de reais. Então assim, os caras já pagaram quase mais de 14 bilhões de reais. No Newcastle, eu diria que para pagar 800 milhões de reais, algo próximo de 130 milhões de libras no Cruzeiro, seria um valor praticamente mixaria para eles, né? Enfim, deixa aqui a sua opinião nos comentários, o que vocês acham a respeito disso, sobre esse fundo de investimento, você acha que poderia ser viável, você acha que não? Quero saber aqui a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal, ajudar nós a chegar a essa marca de 27 mil inscritos, já está bem perto, conto com a ajuda de vocês, e também na tela final eu vou deixar 2 sugestões de vídeos, onde eu falo sobre o avanço do projeto de clube empresa no Cruzeiro, tem algumas informações divulgadas bem interessantes, eu passei de primeira mão aqui para vocês, além também do vídeo de ontem de noite, eu fiz antes do jogo diante do Botafogo, recomendo vocês darem uma olhada aqui também, tá? Falo a respeito do Sérgio Rodrigues, que pode estar de saída do Cruzeiro, além também do Pedro Lourenço. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!